Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação aí nesse webinar da Suporte Automação, né? Mais um da nossa série aí de webinar. Hoje estaremos tratando aí do assunto de como gerenciar ativos e informações, né? Apresentando soluções aí de duas empresas líderes de mercado aí, que é a Endless Hauser e a Rockwell Automation. Tá? Hoje temos a participação do Renato Luciano e do Thiago Gomides, né? Eles vão se apresentar aí logo em seguida, para trazer mais informações sobre esse tema. Então, a gente vai estar falando sobre o Field Care, né, a evolução dessa solução da Endless, falando muito sobre rede Ethernet IP no campo, né, uma coisa que vem crescendo muito, a demanda de entender o que essa rede pode trazer de benefício aí, chegando aos dispositivos de campo, tá? Então, espero aí que a gente aproveite bem esse tempo aí, debata esses temas aí, sintam-se à vontade para poder fazer perguntas, comentários, né? A gente tem o nosso chat aí, a gente vai estar acompanhando. Alguma coisa que a gente não consiga responder aí durante a apresentação, a gente vai deixar um tempinho para o final. E também a gente vai estar mantendo contato com o e-mail aí de vocês aí, mandando todas as respostas aí. A ideia é deixar vocês sempre bem atualizados aí com relação a esses temas, tá? Para quem não conhece, vou falar um pouco aí da Suporte Automação, né? Um distribuidor de equipamentos de automação industrial, instrumentação e instalações elétricas industriais. Estamos localizados aqui em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás, né? Hoje contamos com aproximadamente 70 funcionários e atendemos aí os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, né? Sempre aí procurando entregar para os nossos clientes marcas líderes de mercado aí, como a própria Rockwell e a Endless, que está junto com a gente aqui, mas também outras, Cisco, Fluke, Metsu, enfim, nosso portfólio é grande. Fica aí o convite para vocês acessarem o nosso site, conhecer a nossa gama de produtos que ofertamos aí, tá? Esse webinar e os demais estão gravados também no nosso canal do YouTube. Convido vocês a acessarem, a curtirem os nossos vídeos, comentarem, né? Dê a sua opinião, dê a sua sugestão de qual tema a gente pode estar trazendo para você. Tem vídeos lá também dos nossos especialistas de produto, com alguns procedimentos, de como configurar alguns equipamentos. A ideia é que esse canal aí, né, se torne uma fonte aí de pesquisa para os profissionais da área. Então, eu peço o apoio de vocês aí para estar comentando e curtindo lá a nossa página no YouTube, tá? Pessoal, e aí, né, a gente quer passar para vocês aí de que forma a gente pode estar ajudando no cotidiano aí dos nossos clientes, das fábricas, o que a gente pretende entregar, né? E aí, falando especificamente dessas duas grandes empresas, a Rockwell e a Endless, elas têm uma parceria mundial, né, no desenvolvimento de tecnologias. Então, desde a engenharia, a concepção do projeto, passando por toda a parte de implementação desse projeto e o posterior também, a manutenção e operação da sua planta, né? Então, a ideia dessa parceria de sucesso aí já tem alguns anos é promover toda uma base de documentos, toda uma base de testes já, de conceitos já testados e já disponíveis para vocês usarem em todo o ciclo de vida do seu projeto. Então, desde a engenharia, né, como projetar um sistema de automação, um sistema de controle com essa instrumentação integrada. Então, existe já toda uma série de manuais, documentações para isso, né? Também passando pelo startup e até depois o pessoal de manutenção poder usufruir dos benefícios dessa facilidade, tá? Eu não vou me adentrar aos detalhes, vou passar a palavra aí para os doutores aí do assunto, os nossos amigos Renato aí, Thiago. Obrigado aí, pessoal, um bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Renato. Bom, Ronaldo, obrigado pela apresentação, pela abertura. Meu nome é Renato, eu trabalho na Rockwell Automation há alguns anos já, acredito que cerca de... Não vem ao caso, já faz bastante tempo. Tenho aí, acho que alguns anos de carreira, de experiência na área de automação. A Rockwell Automation, acho que a maioria das pessoas já deve conhecer, né? A Rockwell hoje é a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial. Tá? Em 2019 foram 6,9 bilhões de dólares em vendas. Estamos presentes em mais de 80 países ao redor do mundo, nos
em todos os continentes. Hoje temos cerca de 23 mil funcionários ao redor de todo o mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma fábrica de painéis e componentes elétricos e drives de média tensão aqui em Jundiaí. Temos nosso escritório central em São Paulo e em algumas regiões aí do Brasil também temos escritórios regionais e somos apoiados diretamente pela nossa rede de distribuidores, né? Aí na região de Goiás, a gente tem o pessoal da Suporte, e a ideia da Rockwell Automation é que a gente consiga, né, ajudar os nossos clientes, ajudar a empresa, ajudar a indústria a ser mais produtiva. A ideia é que a Rockwell consiga, através da sua tecnologia, conectar tecnologias, equipamentos e pessoas, e dessa forma criar o que a gente chama de empresa conectada, trazendo isso à vida, garantindo que a gente possa ser mais produtivo. E é legal porque, quando a gente fala de Rockwell Automation, né, basicamente a gente é tocado indiretamente pela Rockwell, basicamente no nosso dia a dia, né? Seja na água que a gente toma, no leite, na comida, no carro que a gente anda, de alguma forma a gente sempre tem a Rockwell por trás, ajudando ou trabalhando nesses processos industriais, tá? E hoje, como o Ronaldo já comentou, a gente tem um agreement muito forte com a Endress House, uma parceria na área de instrumentação de campo. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Thiago contar um pouquinho da Endress. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Thiago, como o Ronaldo e o Renato já adiantou. Eu trabalho na Endress há 4 anos. Eu trabalho aí participando na parte de soluções de redes industriais e gerenciamento de ativos. E obrigado aí a participação e espero que seja muito proveitoso. Bom, falando um pouquinho da Endress, a Endress é uma empresa aí fundada em 1953, é uma empresa suíça-alemã, 2,6 bilhões de euros aí de vendas líquidas em 2019, e hoje a gente conta com 14.300 funcionários no mundo. Aqui no Brasil, nós temos o nosso escritório em São Paulo, localizado ali no bairro de Moema, e a nossa fábrica, que fica na região de Itatiba. Essa fábrica na região de Itatiba, São Paulo, é próximo ali de Campinas, né, uma referência que talvez todos conheçam. Nós produzimos instrumentação de nível, vazão e pressão. E também, como a Endress, junto com a Rockwell, participa de muitos projetos, nós temos aí já registrados em todo o nosso tempo, desde 53 até hoje, cerca de 7 mil patentes, né? Então, desde desenvolvimento de novos instrumentos, novas eletrônicas, novas soluções para o mercado, sempre buscando atender ao que o usuário final necessita, o que vai facilitar a vida, o que vai melhorar os processos, melhorar a qualidade de processo, segurança e etc. Bom, entrando já um pouco no assunto aí do nosso webinar de hoje, eu queria falar um pouco sobre os dados, sobre a requisição dos dados da instrumentação de campo, isso pelo sistema de controle, pelo sistema da Rockwell ou por sistemas de gerenciamento de ativos, engenharia, etc. Hoje, é uma estimativa que a Endress tem, através de um estudo feito ao longo do tempo, que cerca de menos de 3% dos dados que a instrumentação fornece são utilizados. Isso porque a gente hoje trabalha com instrumentos inteligentes. Temos aí desde o protocolo HART, Ethernet IP, Profinet, Foundation Field Bus, Profibus, Modbus, entre outros. E essa instrumentação inteligente traz muitos dados, muitas informações que podem ajudar a melhorar e facilitar a vida da manutenção quanto do processo. Então, essa simbologia do iceberg aí na lateral esquerda da tela é bem representativa, né? A gente só usa ali a ponta do iceberg, e para baixo que estão todos aqueles dados, a gente às vezes encontra dificuldades para interpretar, falta de conhecimento técnico ou problema de tecnologia para requisitar esses dados e ter isso na tela do supervisório ou na tela de manutenção. Então, hoje a gente quer desmistificar eu quero mostrar para vocês como requisitar essa parte de baixo do iceberg, chegar o mais próximo de 100% dos dados que a instrumentação pode fornecer. Perfeito. Legal, Thiago. E eu acho que assim, a chave para a gente conseguir tirar proveito dessa fonte de informações da instrumentação é que a gente tenha uma infraestrutura que de fato seja suporte, seja apoio e permita essa conectividade, né?
Hoje, na Rockwell Automation, a gente basicamente utiliza a Ethernet em todas as camadas, seja de informação, de gerenciamento de dados, até controle de dispositivos, né? E aí a gente percebe que quando a gente fala de instrumentação de campo, nem sempre é possível a gente colocar um instrumento em Ethernet, apesar de ser uma opção extremamente interessante, né? Via de regra, a gente acaba tendo a instrumentação ligada através de I/O discreto, né, via 4A20, e hoje toda a instrumentação com 4A20 ela possui protocolo HART, a gente consegue fazer a conectividade desses dispositivos de HART, né? Existe algumas questões no mercado, o pessoal reclama que o HART é muito lento, né? Normalmente é o pessoal que teve experiência com tecnologias antigas de HART, onde a gente usava aqueles modems com comunicação via multidrop, e realmente aquilo era extremamente lento. Hoje a gente começa a ter tecnologias bem mais interessantes, onde a gente trata a instrumentação canal por canal via HART, integrado no I/O da Rockwell, sem a necessidade de usar nenhum dispositivo adicional. Tá? E dentro da Rockwell, hoje, a gente consegue trabalhar basicamente de forma agnóstica quando a gente fala de redes. Tá? Então, nós temos gateways da Rockwell, onde a gente consegue trabalhar não só em HART, mas também em Fieldbus Foundation, né? Apesar da Fieldbus Foundation ser uma promessa no passado, a gente percebe que em alguns segmentos da indústria ele é bastante utilizado na área de petroquímica, em alguns segmentos da indústria ele é muito utilizado ainda. Tá? A gente também consegue fazer essa integração em Fieldbus Foundation sem nenhum problema. E outro Fieldbus de mercado é o Profibus PA. A gente também consegue fazer essa integração usando um gateway nativo da Rockwell, de Ethernet IP direto em Profibus PA, para também fazer essa integração com instrumentação de campo. A maneira mais nova que a gente percebe no mercado é ter a própria instrumentação direto em rede Ethernet a 4 fios. Né? E aí é muito interessante quando a gente tem instrumentos como Coriolis ou medidores de pH, instrumentos onde a gente tem mais dados, né? É muito interessante poder ligar isso direto na rede Ethernet. A integração é nativa dos nossos controladores. Tá? Hoje ainda existem algumas limitações de levar o Ethernet até chão de fábrica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, do que está vindo para o futuro. Tá? Legal, Renato. Então, voltando nesse assunto sobre o que a gente acabou de falar, sobre os dados disponíveis, né, ter todo um sistema, gateways, FlexIOs, enfim, hardwares que te traz a benefício desses dados que a Rockwell pode trazer para os usuários finais, né? Então, o que são esses outros 97%? Então, esses 3% em média a gente pode colocar que são as variáveis de medição. Utilizando o exemplo do Renato, um Coriolis, por exemplo, te traz ali as variáveis de medição, como vazão instantânea, vazão totalizada e algumas outras variáveis aí dependendo do sensor do Coriolis que é utilizado. E nós temos também os dados secundários, que são esses que são o foco, que não são utilizados e que podem trazer muitos benefícios para o processo, como, por exemplo, a parte de diagnóstico, ter acesso a diagnóstico da instrumentação, para não ser surpreendido com uma falha, enfim, aquele assunto de sempre estar na manutenção corretiva, trabalhando como bombeiro, né, apagando fogo. Então, se você tem esse conhecimento da parte de diagnóstico e junto ao monitoramento contínuo da sua instrumentação, você vai estar evoluindo aí de uma manutenção corretiva para uma preventiva, preditiva, poder agir antes da falha, ou quando ocorrer a falha, você ter acesso à informação, saber o que fazer e saber qual deve ser a ação a ser tomada, saber o que fazer, saber a causa do que está acontecendo e qual ação a ser tomada para aquele diagnóstico. Excelente. E aí você comentou um negócio super legal, né? Aproveitar essa informação secundária dos nossos dispositivos, né? Poder habilitar esse potencial de informações que existem nos nossos instrumentos dentro de um chão de fábrica, né? Poder tirar proveito disso, eu acho que é o grande trabalho que a Rockwell tem feito atualmente, né? Hoje, a gente percebe que a maioria dos sistemas de controle, eles são muito bons em fazer o arroz com feijão, né? Controlar, eu leio lá a variável principal de controle, e faço o controle de uma malha, por exemplo, né? Mas pegar outras informações secundárias, por exemplo, a temperatura da carcaça de um equipamento, né? Isso é super importante para garantir como é que está a vida do equipamento. Se puder tirar outras informações do instrumento, muitas vezes eu consigo
otimizar detalhes do meu processo que no primeiro momento eu achava muito complicado. Então, eu acho que a grande sacada aqui é a gente poder ter uma instrumentação que permita eu extrair dela essa informação e ter uma arquitetura de controle que possibilite com que eu pegue essa informação do instrumento e disponibilize isso para outros sistemas e também utilize no meu controle de processo. Tá? Então, hoje, a gente tem todo um ciclo de vida, como a gente chama, né, para um sistema de controle, onde a gente permite pegar essa informação do chão de fábrica e disponibilizar tanto no controle quanto para outras atividades como manutenção, como gerenciamento de ativos. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem hoje, é poder habilitar essas informações no nível de controle lá embaixo, né, para níveis superiores. Né? E aí como é que a gente faz isso? Basicamente através de um sistema de controle de processo. Tá? Quando a gente olha para um sistema de controle de processo, ou DCS, né, tradicional, basicamente a gente tem um sistema grande, caro, engessado, né, onde qualquer customização eu preciso da interferência do fabricante do equipamento. A proposta da Rockwell hoje é a gente redefinir esse conceito do sistema de controle. A ideia é que ele seja totalmente aberto, né, e que eu possa ter alto desempenho, tanto na etapa de projeto, quanto na etapa de controle. A ideia é usar tecnologias abertas, tá? Vocês podem ver, quando a gente fala de Rockwell, né, a gente utiliza as tecnologias abertas de mercado, Fieldbus Foundation, Profibus PA, HART, Ethernet. Né? A gente não tem nenhuma tecnologia proprietária nisso, tá? Que permite a integração de outros sistemas, de outras tecnologias, de maneira simples. O objetivo é a gente operar e utilizar toda essa informação que está escondida lá no chão de fábrica, utilizar isso tanto na área de controle quanto na área de manutenção, de gerenciamento de ativos, e essa é a proposta da Rockwell hoje com essa plataforma de controle que a gente chama aberta, né? Para quem já ouviu falar ou conhece a plataforma de controle, é o Plant PAX, né? Então, hoje, ela é uma plataforma completamente multidisciplinar e aberta, onde eu tenho a possibilidade de fazer controle de I/Os de campo, seja instrumentação, seja inversores de frequência, sistemas inteligentes, né? Isso tudo está integrado na plataforma. Junto com isso, eu tenho toda a parte de segurança de processo no mesmo sistema. Então, vamos pensar, onde eu tenho, por exemplo, uma fábrica, onde eu tenho o controle do meu processo, eu tenho alguma área crítica que exige segurança, por exemplo, uma caldeira, né? Eu também tenho toda essa parte de segurança SIL3 embarcada nesse sistema. Né? Eu tenho um ganho muito interessante na área de engenharia e configuração. Né? A gente conversa com alguns integradores de sistemas e o pessoal comenta a redução de até 70% no tempo de engenharia, utilizando o conceito do Plant PAX. Consigo fazer todo o gerenciamento de operação, né? A gente brinca, tem a rastreabilidade da operação, quais foram as etapas, o que o operador fez, quais foram as alterações do sistema. Né? A gente também consegue fazer otimização de processo ou controle de processo avançado, né? Criar modelos de controle preditivo para o sistema, gerenciamento de batelada, para clientes que precisam fazer controle de batelada, a gente tem diversas soluções para fazer gerenciamento de batelada baseado em S88. Eficiência operacional, né? A gente brinca, hoje a gente vê as telas dos sistemas de controle todas cinzinhas, né? E tem um porquê, tem toda uma norma por trás disso, né? A gente brinca hoje em termo de... normalmente quando você entra numa sala com operadores, né, normalmente homens, que é quem mais tem problema de identificar cores, por exemplo, a gente costuma dizer que pelo menos 4 em cada 10 pessoas tem alguma limitação de enxergar cor. Então a gente não coloca mais cor numa tela de controle, a gente tenta fazer ela cinza, né, e só procura onde precisa chamar a atenção. Tá? E produtividade, e aí a gente passa direto pela questão de trazer as informações que estão na minha plataforma de controle, né, trazer isso para o operador, seja para a operação, seja para a manutenção ou em qualquer outra etapa. Então, hoje, a ideia de ter um sistema de controle aberto passa por todas essas disciplinas e, com toda certeza, passa por pegar a informação do chão de fábrica e colocar isso numa camada superior. Tá? E quando a gente fala de Endress Hauser, né, como a gente tem uma parceria
com a Endres, sempre que eu integro um instrumento da Endres dentro do DCS da Rockwell, dentro do plano de PAX, eu tenho integração premium, né? Eu tenho integração Premier, que a gente chama. Ou seja, para cada instrumento da Endres, eu tenho faceplates específicos para esses instrumentos. Então, eu começo a pegar esses dados escondidos que o Thiago comentou, né, o que está embaixo do iceberg, e trazer isso para a camada de operação, né? Então, eu paro de ter só acesso à minha variável de controle e começo a ter acesso a outras variáveis do instrumento através de HART, Internet IP, Profibus PA, ou a rede que você estiver utilizando, e começo a trazer isso para o operador para facilitar a tomada de decisão dele, para entender o que está acontecendo no processo, né? E também eu facilito isso na hora de integrar numa plataforma de gerenciamento de ativos, por exemplo. E aí eu acho que o Thiago tem um pouquinho mais para falar sobre essas plataformas de gerenciamento de ativos, tá? Por exemplo, quando eu abro um instrumento em HART, né, a primeira coisa que eu trago é a informação básica, né, de como é que está a variável principal dele, tá? Mas, além disso, eu também trago uma série de outras informações que já são todas pré-configuradas, já são todas prontas para mim utilizar, né, utilizando os faceplates da Rockwell. E aí eu tenho uma série de informações e configurações que eu consigo fazer no instrumento já na própria tela de operação. E eu ganho muito na minha operação acessando esses dados, né, e dando mais informação para o operador. Claro que a ideia disso aqui não é ser um gerenciamento de ativo, é um gerenciamento de ativo, eu vou muito além disso, mas aqui eu começo a ter as primeiras informações para o meu operador, né? Mas aí, quando a gente fala de gerenciamento de ativo, Thiago, o que dá para fazer com gerenciamento de ativo? Então, uma das funções básicas, né, vamos colocar as funções básicas, não, principais do gerenciamento de ativo é você monitorar a saúde dos seus equipamentos, né Renato? Então, pessoal, e o que seria, né, esse monitorar essa saúde dos equipamentos? Quais são as variáveis aí que você vai estar monitorando? O principal, né, o ponto inicial é a indicação do status, é você conhecer como é que está o seu instrumento na planta, né, se ele está em algum tipo de falha, se é algum tipo de erro, que seja algum tipo de falha ou erro que venha do processo, ou de repente um instrumento que não seja a especificação mais correta para aquela aplicação, enfim, você saber como é que está a saúde do funcionamento do seu instrumento no dia a dia, durante o ciclo de vida aí operacional. E para isso, a gente tem ali o self-monitoring, né, que a gente pode estar monitorando o diagnóstico dos equipamentos através do padrão Namur NE107. O Namur NE107 nada mais é que essa simbologia aí na lateral direita da tela, onde você vê ali fora de especificação, né, esse ponto de interrogação amarelo, vermelho de falha, verde de good, function check ou manutenção requerida. O mais interessante nesse Namur NE107 é que é algo já padronizado na instrumentação, na automação, e fica muito mais fácil de identificar o erro, o problema, e até mesmo tomar ações, priorizar ações que você deve tomar em cima daquele instrumento, daquele ponto que você vai estar fazendo o diagnóstico. E claro, no sistema de gerenciamento de ativos, ele tem que te auxiliar você a tomar uma ação rápida, a melhor ação, uma ação que seja economicamente viável, né? Então, ele já tem que te mostrar a causa e o remédio. Então, por exemplo, deu uma falha no instrumento, seja, por exemplo, está ali embaixo no slide, uma falha de curto-circuito. Ele vai te dar já a causa. Então, a causa é um curto-circuito no sensor 1. E qual que é o remédio? O remédio é verificar as conexões ou trocar o sensor. Então, para cada causa, para cada tipo de falha, você vai ter um remédio diferente, ou até algumas opções de remediar essa falha. Então, isso, o gerenciamento de ativos te traz isso de forma clara. Então, o técnico, antes de ir para campo, no sistema de gerenciamento de ativos, seja em desktop ou seja em algum tipo de solução mobile, como, por exemplo, um tablet, ele já vai sabendo o que tem que fazer em campo. Então, trazendo muito benefício, diminuindo uma parada de planta, por exemplo, se for um ponto que você ocorre uma parada de planta, com algo assim, com uma ferramenta dessa, com uma solução dessa, você pode estar diminuindo drasticamente o tempo de uma parada de planta. E, claro, a intenção, que a gente conversou um pouco antes, é parar de trabalhar como, entre aspas, bombeiro, né? Parar de apagar fogo. Então, você tem ali a manutenção preditiva, manutenção preventiva dos seus equipamentos. E o gerenciamento de ativos te traz esse benefício, trabalhar de forma mais inteligente, mais
mais rápida e até um pouco mais tranquila em relação às ações que devem ser tomadas na planta. E a base, né, a base no gerenciamento de ativos, no sistema de gerenciamento de ativos, e a base do que pode ser, do que é integrado ao DCS da Rockwell, né, aos hardwares da Rockwell, é o FieldCare, que nada mais é o software que faz toda essa comunicação entre o campo e o sistema de gerenciamento de ativos. Vou falar aqui um pouco sobre alguns benefícios, né, alguns pontos importantes do FieldCare, na verdade. Primeiro é que ele funciona com qualquer instrumento. E quando a gente fala qualquer instrumento, nós queremos também dizer qualquer fabricante. Como o Renato muito bem colocou, você não tem somente instrumentação, você tem ali posicionadores, você tem inversores de frequência. Então, através de DTMs, né, através dos DTMs, dos drivers, é possível estar visualizando toda a parte de diagnóstico e realizando a configuração de qualquer instrumento de qualquer fabricante. Isso, consequentemente, vem com vários protocolos, Profibus, HART, Ethernet IP, Modbus, entre outros. E como estamos falando de gerenciamento de ativos e uma atuação mais inteligente, até mesmo de forma remota, o FieldCare se integra ao hardware do sistema de controle e você, via rede, consegue estar fazendo esse acesso. Então, através de um scan de rede, através de uma malha já pronta, um projeto pronto no FieldCare, consegue acessar qualquer instrumento, ficar de forma online para mexer numa configuração ou verificar um diagnóstico. E conforme as atualizações vão saindo, com certeza ele vai ficando cada vez mais intuitivo, mais fácil o uso. E o que beneficia esse tipo de solução é tanto quanto a Rockwell como a Endres, a gente tem todo o suporte técnico aqui no Brasil, né? Temos as pessoas, os especialistas que fazem o projeto, temos o pessoal de campo, os nossos técnicos são todos aqui no Brasil, que facilita muito o suporte técnico e pode auxiliar muito nos clientes no caso de uma necessidade, de uma dúvida, algo desse tipo. E o interessante ali que nós conseguimos, então, usar o hardware existente, né, do sistema de controle, ou através de gateways, conforme o Renato citou, a gente também consegue estar fazendo acesso a toda a instrumentação de campo. Bom, a nossa solução, a solução que a Endres está oferecendo para o mercado é o SRP 700, né, que nós chamamos aí de Asset Health Monitoring, mas SRP 700 fica um pouco mais fácil. E a nossa arquitetura, referência para Rockwell, vocês podem estar analisando nessa imagem na lateral esquerda da tela, é basicamente onde você tem a instrumentação de campo, você vai ter os pontos de medição, seja instrumentos Endres ou de outros fabricantes, os hardwares Rockwell, FlexIO, switches, etc., fazendo a comunicação em Ethernet IP, o Renato pode falar muito melhor disso do que eu, com certeza, e na parte superior, o sistema de gerenciamento de ativos, onde no lado direito da imagem você tem o servidor e do lado esquerdo o cliente. Então, ou seja, esse sistema de gerenciamento de ativos é uma arquitetura cliente-servidor, onde você faz todo o acesso do usuário é feito na parte cliente, então o usuário trabalha com máquinas clientes, sejam máquinas físicas, máquinas virtuais ou até mesmo o tablet SMT70, e acessa o servidor, que é quem colhe todos esses dados e disponibiliza numa página web. Tá, o Condition Monitoring, que nada mais é monitoramento contínuo dos instrumentos nessa página web. E interessante, quando você tem uma planta, principalmente plantas maiores, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pontos de instrumentação, até mais do que isso, é muito importante você também ter o conhecimento da sua base instalada, você ter toda essa informação, o que você tem instalado, qual é o seu inventário. Então, o software de gerenciamento de ativos te traz esse inventário na palma da mão, né? Simplesmente alguns cliques, você tem um relatório de quais instrumentos, quais fabricantes, quais variáveis você tem instalada. Assim, podendo gerenciar melhor a sua planta, estudar as substituições necessárias de instrumentos ou outros equipamentos que seja necessário de acordo com o processo. O SRP 700 aí te traz algumas possibilidades que são muito interessantes, né? O primeiro é o monitoramento contínuo, então realmente saber o status de saúde do seu instrumento. E com esse monitoramento contínuo, através desse dashboard, que eu falei que é uma página web, né? Nada mais via IP você acessa esse dashboard e você pode ter uma visualização bem simples e executar as ações conforme for necessário de acordo para cada instrumento. Então, como vocês podem ver ali, você já tem separado, o usuário já tem separado o que está em falha, o que está em function check, o que está em manutenção requerida e torna muito mais simples esse acesso.
e também trazendo o que é crítico, né? Porque, então, instrumentos que falham muito acabam se tornando instrumentos críticos, seja criticidade de processo ou criticidade de manutenção. E essa informação se torna muito mais simples nessa tela. E também um pouco ali na tela que está um pouco menor, no canto esquerdo, no canto direito inferior, você pode ter acesso a toda a planta e está fazendo filtros por variáveis, filtros por tipo de manutenção, de cada instrumento. E aqui, já falando de protocolo HART ou de outros protocolos, funciona perfeitamente e já é uma aplicação aí preparada para estar trabalhando com as soluções de IoT que a gente já tem hoje em dia na indústria. Um ponto interessante, os instrumentos da Endres, né, nós possuímos aí o self-check, né, que são os famosos heartbeat, que eu acredito que a maioria dos senhores conheçam, onde esse heartbeat você pode estar reduzindo, por exemplo, o tempo de calibração do seu instrumento. E através do software de gerenciamento de ativos é possível você retirar esse relatório heartbeat do instrumento. Esse relatório você requisita do instrumento sem ter a necessidade de desligar ou retirar ele do processo, então o instrumento continua em funcionamento e, em paralelo, você vai estar requisitando a informação heartbeat. Então, através do gerenciamento de ativos, te traz esse benefício. Vamos explodir um pouco a questão dos componentes dessa solução. O primeiro, conforme eu citei na imagem inicial, é o servidor. O servidor do SRP700, ou a gente pode chamar de gateway também, nada mais é que uma máquina física ou uma máquina virtual, onde vai ficar a principal licença do software FieldCare, que foi o software que eu falei há pouco. Então, digamos que sua planta tem ali 1000 pontos de instrumentos, contando com inversores, enfim, outros equipamentos. Você vai ter um FieldCare com uma licença de 1000 pontos, nesse exemplo, e esse é o responsável por estar requisitando os dados de diagnóstico da instrumentação, dos pontos, dos tags instalados. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai estar ali fazendo uma leitura acíclica da rede e está requisitando esses diagnósticos. E todo esse diagnóstico requisitado pelo servidor é transferido para o Asset Health Monitor, que nada mais é que essa tela do web server. Então, via IP, né, via algum web browser, por exemplo, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, enfim, o browser que o usuário utilizar na máquina client, ele pode colocar o IP ou até mesmo no celular, ok? Se o celular estiver conectado na mesma rede Wi-Fi, você tiver acesso à rede de automação, você vai escrever o IP que vai estar selecionado, pré-configurado lá na máquina servidor e acessar esse dashboard. Um ponto interessante, reforçando conforme eu já falei anteriormente, se você tem aí 1000 pontos, 500, 300, é muita informação, então você vai querer filtrar essas informações, seja ela por tag, seja ela por instrumentos que estão em falha, ou até mesmo por variável, vazão, pressão, enfim, para poder agir de forma mais inteligente, talvez criar um plano de manutenção mais inteligente de acordo com a necessidade do seu processo. Então, nesse dashboard você consegue fazer essa filtragem e facilita muito a visualização e poder atuar realmente naqueles pontos que são mais críticos. E claro, do próprio dashboard, você já tem, acessando um instrumento, você acessou um instrumento em falha, digamos que seja esse primeiro da lista que está em vermelho, você acessou ele e dentro desse dashboard você já vai poder visualizar o histórico de erros que esse instrumento teve ao longo do tempo, né? O histórico que ele teve ao longo do tempo desde que está implementado o gerenciamento de ativos, e lá vai ter um botão que você vai clicar e vai configurar o instrumento. Assim que você clicou nesse botão, você já vai na máquina client, você vai estar nessa máquina client, vai abrir automaticamente o FieldCare, que vai estar instalado na máquina client. Qual que é o ponto interessante? O FieldCare já vai abrir automaticamente no DTM e se conectar automaticamente àquele instrumento que você selecionou. Ou seja, não precisa de muita ação, não precisa localizar o instrumento dentro do FieldCare, saber qual que é, executar a ação de conexão. Não, tudo isso já vem pronto, já vai aparecer pronto na tela para você estar fazendo todo a mudança de configuração, ou verificar diagnóstico, alterar um range, alterar um tag, enfim, o que for necessário estar executando naquele momento. E claro, nessa máquina client, falei que você pode fazer isso num desktop ou numa máquina virtual, e também numa solução mobile, no tablet, o SMT70, que te traz aí a mobilidade, a flexibilidade para você estar atuando. Então, esse é um tablet que ele pode estar trabalhando desde em área classificada ou não classificada, né? Tem os dois modelos.
funciona com Windows 10 e ele já tem o FieldCare instalado dentro dele. Então, já é um tablet com o FieldCare instalado dentro dele, obviamente um tablet para área industrial, né? Então ele é robusto, suporta aí impactos, possui conexões USB, etc. E com o FieldCare instalado dentro dele, ele automaticamente já se integra ao sistema de gerenciamento de ativos. Ou seja, não é apenas uma ferramenta paralela, mas sim já uma ferramenta que vai estar integrada toda no sistema de gerenciamento de ativos. E essa flexibilidade te traz alguns benefícios, como, por exemplo, você pode estar utilizando o tablet em campo para fazer uma conexão ponto a ponto, através de alguma interface, através de um cabo Ethernet, para o instrumento que tem Ethernet IP, você conecta um cabo de Ethernet no instrumento e consegue fazer a configuração, a parte de diagnóstico, ou até mesmo lá no painel, na sala elétrica, através do board de saída, está fazendo as conexões e estabelecer essa conexão com o instrumento, com o tag que você precisa, fazer a manutenção, ou, conforme eu já falei, via rede. O interessante via rede, você pode fazer isso na bancada, com cabo Ethernet conectado, ou em campo, se na planta tiver ali o Wi-Fi, por exemplo, você via Wi-Fi está conectado. Caso não tenha, caso seja você vai fazer alguma aplicação em campo, você vai fazer uma rotina, uma inspeção, algo do tipo, simplesmente você pode fazer tudo isso de forma offline, que posteriormente o próprio sistema de gerenciamento de ativos vai fazer essa atualização automática do sistema. Então, é totalmente integrado, seja estando online ou offline, o tablet na rede naquele momento. Quais são os principais benefícios aí os principais benefícios do SRP 700. Então, o primeiro dele é reduzir o tempo gasto de manutenção. Então, o sistema de gerenciamento de ativos aí te traz esse benefício. Diminuir o tempo para solucionar um problema, o tempo de planta parada e, consequentemente, isso vai implicar tanto na qualidade, na segurança também, né, do técnico, da operacional, e também, obviamente, na parte econômica, na redução de custos aí de manutenção, tendo em vista que você já vai conhecer já a causa e o remédio. E, claro, quando você tem um web server onde ele já vai te mostrar a lista de erros, consequentemente, de forma muito simples, já vai ser entendido quais são os instrumentos críticos. E, através de dashboard, conhecer o top 10 de falha, o top 10 de instrumentos que falham. Então, conseguir atuar naqueles pontos específicos, ou talvez fazendo uma melhoria de processo, uma melhoria do instrumento em si, e conseguir evoluir de uma manutenção corretiva para preventiva. Tudo isso utilizando o histórico de diagnósticos. Suporta a tecnologia Heartbeat, que torna muito mais simples a questão de calibração e até mesmo conhecimento de como está a saúde do instrumento comparado com o que ele saiu de fábrica versus o que ele está naquele momento. A foto de fábrica versus a foto que ele está naquele momento funcionando no processo. E, óbvio, com o padrão Namur NE107, já é um padrão conhecido aí na instrumentação e automação, a visualização é muito mais simples e muito mais rápida. E entendível também. Então, em resumo, uma solução aí que você traz várias possibilidades. Seja no acesso remoto, você vai ter acesso a tanto a parte de manutenção, diagnóstico e também informações, então, para a parte gerencial, engenharia, coordenadores de manutenção, supervisores técnicos. Quando você precisa ali ter de fácil acesso os relatórios de calibração, relatório em metro, manuais do instrumento, peças de reposição, códigos das peças de reposição, então você tem todo acesso dessa base instalada. Então, um gerenciamento de ativos te traz essa facilidade. Ao invés de você pegar o tag do instrumento, o modelo, ter que entrar na internet para baixar o manual ou ligar para o fornecedor para solicitar um certificado de calibração, você já tem um sistema onde já vai estar tudo arquivado nesse sistema e vai te trazer tudo na palma da mão. Então, por exemplo, numa auditoria onde você precisa demonstrar um relatório de calibração, você acessa o sistema de gerenciamento de ativos, baixa esse relatório e mostra para o auditor de forma muito mais rápida. E também, claro, para a parte de operação e técnicos no acesso remoto. Poder trabalhar de forma remota, poder evitar de estar em campo, exposto a riscos operacionais, riscos de segurança do trabalho. Então, tudo de forma remota para tornar mais inteligente, mais rápida e também mais competente a ação dos técnicos e operadores. Ou indo para campo, para rotinas de inspeção, rotinas de manutenção, utilizando a solução mobile do tablet, que facilita muito, te trazendo já todas as informações de gerenciamento de ativos na palma da sua mão, enquanto você vai fazendo ali a sua rotina de manutenção, inspeção, seja em área classificada ou não classificada, sem problema algum.
Agora eu vou passar um vídeo para vocês, só para mostrar um pouco sobre como é que funciona essa solução, dando um resumo do que a gente falou aqui agora, e como é toda essa integração com o sistema da Rockwell, com os hardwares da Rockwell, fica bem mais simples e muito fácil de ser implementada. Welcome to this video about the Anderson Hauser Asset Health Monitoring Solution. In the next 3.5 minutes, you will get an overview about the main system component, working principles, and how to access it. Let us start with a high-level overview about the main system components. The Asset Health Monitoring Solution supports multiple clients for access. They provide an easy overview about the health status of your plant, and you can configure or troubleshoot devices or perform a heartbeat verification. A client can be a desktop engineering station, thin client, or laptop computer with a web browser and field kernel. Additional to desktop engineering stations, a client can also be a mobile worker device, such as the Anderson Hauser SMT70. This tablet integrates seamlessly into the monitoring solution. An optional component are customized dashboards providing tailored KPIs for decision makers. The technical heart of the system are the Asset Health Monitor and the gateway. They can be run on the same physical or virtual machine or separate. For easier understanding, we visualize them separately. The Asset Health Monitor is storing all diagnostic data collected from up to 10 gateways and provides an easy-to-use web interface that can be accessed in the local network. A gateway is a server that collects diagnostic data from the devices in the field and creates connectivity from the client to the devices in the field. In the next chapter, we will have a look on how the system is collecting data from the field. The central elements are the gateway and the Asset Health Monitor. The gateway continuously connects to field devices to request the actual diagnostic data. Here we see a connection to a field device which responds with a function check diagnostic code. The gateway is receiving the information from where it will be transferred to the Asset Health Monitor. It continues to open communication channels and requesting diagnostic information. In this example, we see that the diagnostic message contains an all good status. Also, this status will be stored in the Asset Health Monitoring database. The gateway can maintain several connection channels open at the same time to scan them in sequence for diagnostic messages. The last chapter in this video is how to access the information and connect to devices in the field. On the right side, you can see the client we use to access the system. To see the actual and historic diagnostic records, all we need is a web browser. Here we use Chrome. We will enter the IP address into the web browser and the client will connect to the local web page of the Asset Health Monitor. You can now navigate through the plant structure and access all actual and historical diagnostic data. To directly connect to the device for configuration or troubleshooting, just click on the Configure Device button. If FieldCare is installed on the client, the web browser will open it and provide all needed information how to connect to the field device. FieldCare will automatically open a channel via the gateway the device is connected to. This will bring up the device configuration DTM to allow you to configure or to troubleshoot a device or run a heartbeat verification. Pessoal, teve uma pergunta aqui, eu até brinquei que foi uma pergunta, parece que foi combinada, mas não foi, tá? Apesar de ter sido anônima. A gente falou um pouquinho, alguém perguntou a respeito da utilização de Ethernet IP na área classificada, né? Bom, eu acho que não tem nenhuma dúvida para ninguém aqui da importância e da tendência da indústria de cada vez mais migrar para soluções de redes abertas como o Ethernet, por exemplo, né? E quando a gente fala de toda essa, tudo que o Thiago mostrou para a gente, né, da possibilidade de gerenciar os ativos, gerenciar os instrumentos, né, é importante a gente poder utilizar uma rede aberta e rápida, que tenha a capacidade de acesso rápida, para a gente tirar a vantagem disso, né? E hoje a gente consegue fazer isso, seja através de HART, né, através do 4A20 mais a modulação HART. A gente tem aí o específico para HART na Rockwell. É possível, e o HART hoje ele é extremamente aderente à área industrial, porque eu consigo entrar em ambientes à prova de explosão, eu consigo atender aí
teoricamente, como é uma malha de corrente, teoricamente não existe uma limitação de comprimento de cabos, né? Essas recomendações aí que a gente chega, não ultrapassa aí os 1.100, 1.200 metros em hard, tá? A gente também consegue fazer isso, seja através das redes, os Field Buses, né, Profibus PA, o Field Bus Foundation. Também tem alguns cuidados, algumas limitações, mas a gente consegue entrar na área classificada, por exemplo. A gente consegue ter comprimentos de rede aí de até 1.000 metros, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Então, é uma rede bem aderente à área de processo, né? A vantagem do Ethernet hoje é que eu consigo alta velocidade, eu consigo fazer completo gerenciamento do instrumento, né? Desvantagens, é uma rede de 4 fios, e é uma rede limitada a 100 metros. Entre o instrumento e o switch, eu não posso passar de 100 metros, e eu não posso entrar em áreas classificadas. Tá? E como é que a gente ultrapassa essa barreira? Como é que a gente consegue dar um passo para entrar com a Ethernet realmente no chão de fábrica, né? Está em desenvolvimento bem avançado no momento, tá? Uma nova tecnologia para que a gente possa levar a rede Ethernet com 2 fios, e que ele seja aderente a áreas potencialmente explosivas, né? A área onde existe o risco de ignição, que seja mais aderente à área de instrumentação de campo, tá? É bem interessante isso, já está em desenvolvimento, está bem avançado, tá? Esse projeto se chama APL, Advanced Physical Layer. Na verdade, ele é um consórcio, tá? E basicamente esse consórcio hoje ele tem 2 pilares, né? Ele tem de um lado a Ethernet IP com a DVA, a Fieldcom Group e a Profibus, a associação da Profibus. Tem essas 3 associações como pilares que estão criando os templates de tecnologia, e do outro lado, você tem uma série de fabricantes que aderiram a essa nova tecnologia e estão desenvolvendo produtos aderentes para essa tecnologia, né? Então, o I3E está sendo atualizado, a gente vai ter aí uma melhoria no norma I3E 802.3 para que ele seja aderente a essa necessidade, tá? E aí a ideia é que até entre final de 2021, a gente deve ter um atraso por conta do coronavírus, né? Mas a início de 2022 a gente deva ter os primeiros instrumentos utilizando o APL, tá? O que é esse APL? Tá? O APL, a ideia dele é que eu passe a ter a rede Ethernet padrão na área segura, né? Na área onde eu não tenho problemas de ignição, tá? A partir disso, eu desço com um cabo de rede para um equipamento, um switch de campo APL. Esse switch ele é um switch específico para essa tecnologia, tá? Onde daí eu desço com um cabo trançado, né? Um cabinho de um par, né? Um parzinho trançado, até a instrumentação, e eu consigo aí atingir até zona 0 ou divisão 1. E eu consigo atingir uma área potencialmente explosiva com rede Ethernet. Não vai ser 100 MB, vai ser uma rede de 10 MB, mas já é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha no mercado hoje, tá? E a ideia, uma das premissas dessa rede é que ele deve atender os mesmos requisitos, no mínimo, do 4A20 mais hard. O que significa isso, né? Hoje, quando eu uso um instrumento em rede Ethernet, eu preciso ter o driver do instrumento, tá? Porém, um dos premissas desse protocolo é que mesmo que eu não tenha o driver do instrumento, eu só tenha o IP do instrumento, eu consiga ler, no mínimo, a variável principal dele. Então, vamos pensar num instrumento de nível, né? Se eu não tenho o driver do instrumento, eu consigo pelo menos ler, só tendo o IP dele, a variável de nível dele, que é a variável principal dele, né? Os outros dados, as outras informações, eu vou precisar do driver dele instalado no DCS ou no computador de gerenciamento de ativos, né? Mas a gente possa ter um ganho gigantesco de informações, de habilitar as informações no chão de fábrica, né? Outro ponto interessante
dessa tecnologia, fazendo um comparativo, né? Então, por exemplo, o HART hoje, eu consigo uma comunicação aí de 1.2 kilobits por segundo, tá? A gente, com esse novo padrão de comunicação, a gente vai aí para 10 megas, tá? Mesmo as redes Fieldbus, né, Profibus PA ou Fieldbus Foundation, eu consigo aí 31.2K, né? Então eu vou ter uma velocidade de comunicação muito maior, vou utilizar cabos trançados, né, o que a gente chama de cabo de referência tipo A, é um cabo similar ao que a gente usa hoje em Profibus PA e Fieldbus Foundation. Eu vou ter uma limitação de tronco de 1.000 metros, e vou ter uma limitação de spool, de derivação, né, de 200 metros. Tá? Então, e a ideia é que a gente passe a ter conectores rosqueados, né, mais adequados à área de chão de fábrica, não usar mais aquele conector RJ45, que ele é perfeito para a área office, mas ele não é muito adequado para o chão de fábrica. Né? Não vou ter que me preocupar com polaridade. Tá? Vou ter a opção de trabalhar com isso de forma intrínseca, né? Ou seja, vou poder entrar em áreas potencialmente explosivas, né? Área onde tem risco de ignição, e é uma única rede, é o padrão Ethernet. Então eu vou ter o mesmo padrão Ethernet desde a área de servidores até a instrumentação de chão de fábrica. Então isso promete, assim, esse próximo passo, essa próxima tecnologia no chão de fábrica tende a ser extremamente disruptivo na capacidade de habilitar esses dados escondidos na instrumentação hoje, né, para as camadas de níveis superiores. Então, a gente imagina aí que aí pelo ano que vem a gente deve começar a ter os primeiros instrumentos. Né? A Endres, o Thiago comentou comigo que a Endres já tinha aqui no Brasil um instrumento piloto, né, para o pessoal começar a tomar conhecimento com a tecnologia, né? Mas aí, em breve a gente deve ter novidades sobre esse novo padrão de Ethernet para chão de fábrica. Pessoal, o que eu queria comentar um pouquinho sobre o APL e um pouquinho das tecnologias da Rockwell em conjunto com a Endres era isso. Thiago, não sei se você quer complementar alguma coisa. E se alguém tiver perguntas, o microfone, pessoal, fique à vontade, né? Pode utilizar o chat, por favor. Thiago, você quer comentar alguma coisa? Não, realmente. Realmente foi um webinar onde a gente pode mostrar bem para os usuários, né, a integração da Endres com a Rockwell e como isso daí pode ser facilitado as integrações do gerenciamento de ativos no hardware da Rockwell, no DCS, e até mesmo no futuro com o APL, com esse desenvolvimento na parceria entre as duas empresas e até algumas outras empresas do mercado também, trazer os benefícios aí da rede de Ethernet, 2 fios para o campo, que vai tornar muito mais fácil essa integração e muito melhor o processo para os usuários. Apresentando esse conteúdo, eu só queria aproveitar os minutos finais aí, comentar aqui algumas perguntas, né? O Rogério da Fiagril, obrigado aí, Rogério, pela participação, perguntando aí sobre o gerenciador de ativos dele hoje. O Thiago respondeu aí, né, que é possível você utilizar todo o seu hardware existente aí, Rogério, para usar o novo gerenciamento aí, o SRP 700, tá? A gente tem uma pergunta aqui também do pessoal da Vica, Renato, perguntando quais os principais modelos e características dos I/Os HARTs da Rockwell, né? Acredito que o I/O HART aí a gente tem ele tanto na plataforma do FlexIO quanto do ControlLogix, não é isso? Exato, a gente tem isso hoje disponível no I/O do ControlLogix, a gente tem no FlexIO tradicional, e a gente tem uma nova família de I/Os agora, que é o FlexIO 5000. Para quem vai começar projetos novos, eu recomendo dar uma olhadinha nesse Flex 5000, porque a integração dele com o HART, que a gente vai debutar agora com a versão 33 do Logix, a gente vai fazer o lançamento agora em agosto, a gente vai tratar instrumentos em HART da mesma forma como nós tratamos inversores de frequência da Rockwell. Então a gente vai ter um nível de integração assim, sem precedentes e sem nada parecido no mercado. Tá? Para quem já tem instrumentação em Rockwell e deseja fazer modernização na planta, vale a pena conversar e olhar um pouquinho para o FlexIO 5000, porque a capacidade de integração dele para instrumentos em HART é sem precedentes, nada parecido no mercado. Beleza, obrigado, Renato, aí pela sua resposta.
Pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos novamente o tempo de todos aí, de participar com a gente, né? A Support, ela é um distribuidor representante dos produtos Rockwell Automation, Endress-Hauser, né? Temos especialistas de produtos aqui para suportá-los nas especificações e características técnicas. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Tem aí o meu e-mail, o site da Support, o nosso telefone, tá? Muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos pelo tempo. Um abraço, pessoal. Até mais.